Eu queria conversar um pouquinho sobre o nosso Deus, que é um Deus de legalidade. Você sabia que o nosso Deus é o primeiro a obedecer às próprias leis que ele criou? Então, a gente tem tantos exemplos da Bíblia sobre legalidade, né? O maior deles é o do próprio Senhor Jesus. Mas antes eu queria, para dar um exemplo sobre isso, falar um pouquinho de Davi e Betseba. Quando Betseba engravidou de Davi pela primeira vez, Betseba ainda era a mulher de Urias. A gente conhece a história. Davi tentou fazer com que Urias tivesse um relacionamento com sua esposa para poder fugir da responsabilidade de ter engravidado ela quando ela ainda era casada com aquele soldado. Frustradas as tentativas, Davi encaminhou o soldado para uma frente de guerra, sabendo que ele poderia morrer, como de fato morreu. Aliás, a intenção era essa, que ele morresse. Davi vai, casa com a esposa de Urias e nasce a criança. Só que a criança adoece gravemente, Davi jejua por 7 dias, ele é exposto, o pecado dele é exposto por Natã, ele se arrepende, jejua pela saúde da criança, mas infelizmente a criança vem a morrer. Em seguida, Davi se recompõe, toma banho, troca de roupa, come e vai consolar a esposa. E ali eles têm novamente um relacionamento e a Betseba engravida de Salomão, que nasce e é amado pelo Senhor. Duas coisas nos chamam a atenção aí com relação à legalidade. A primeira criança, quando tudo acontece, a Bíblia se refere a Betseba como mulher de Urias. Mesmo após a morte de Urias, quando Davi casa com Betseba para assumir a paternidade do primeiro filho, a Bíblia não se refere a ela como esposa de Davi. Continua se referindo a ela como esposa de Urias. E isso se deve à legalidade da concepção daquela criança. Davi cometeu um pecado grave aos olhos de Deus. E o fruto daquele pecado não estava de acordo com o que a lei determinava. Então, aquela linhagem, ela não poderia ser classificada como uma linhagem, espiritualmente falando, de Davi. Portanto, aquilo tudo teve que acontecer para que pudesse ser realinhada a rota na vida de Davi e daquela nova esposa dele, para que as coisas pudessem andar segundo as Escrituras. Com o arrependimento de Davi e o derramar do seu coração, Betseba engravida novamente e a gente percebe que no versículo 24 de 2 Samuel, segundo livro de Samuel, Betseba já é tratada como mulher de Davi. Então a gente percebe uma mudança. E as coisas na Bíblia não são de qualquer jeito nem à toa. São às vezes detalhes que passam desapercebidos de nós, mas a gente sabe que tem coisas ali. Por que no primeiro filho ela era mulher de Urias se já estava casada com Davi? E por que no segundo filho ela foi tratada como mulher de Davi? A Bíblia dá o nome do garoto, Salomão, e fala que Deus o amou. Uma questão de legalidade. Agora, por causa do arrependimento de Davi, as coisas voltaram ao seu prumo. Davi, obviamente, ia sofrer as consequências do seu pecado, mas as coisas voltaram ao seu prumo e tudo voltou a ser classificado, nomeado e tratado como deveria ser, segundo a lei. O nosso Deus é um Deus de legalidade. E aí a gente pensa na nova aliança. A Bíblia fala lá no livro de João, capítulo 10, Jesus conversando lá com os religiosos, que aquele que entra pela porta é o pastor da ovelha. Qual é o contexto? O aprisco. Qual é o aprisco? Esse mundo. Quem é o pastor das ovelhas? Jesus. Qual é a porta? O nascimento tradicional, homem e mulher, a gestação. Jesus precisou nascer de mulher. Entrando pela porta de legalidade, Jesus veio a esse mundo como homem. Ele entrou nesse mundo obedecendo à própria legalidade que Deus instituiu para que o homem se reproduzisse. Mas ele falou que o ladrão, aquele que pula o muro do aprisco das ovelhas, é ladrão e salteador. Nós estamos falando de Satanás, aquele que veio para roubar, matar e destruir. Satanás, ele tomou de Adão, Adão entregou a ele a autoridade que ele recebeu de Deus neste mundo, mas através de um engano que ele aplicou em Eva. Então, ele não obedeceu à porta de legalidade. Ele entrou de forma ilegal neste mundo. Porém, ele conseguiu a autoridade de Adão por conta de uma desobediência. Mas ele não se tornou, o príncipe desse mundo de forma legal. E sim, ele aplicou um golpe, digamos assim, em Eva. E Adão deliberadamente, a Bíblia não se aprofunda nisso,
acabou que cedeu a isso e entregou para Adão, que recebera de Deus para comandar esse mundo. Mas Jesus classificou ele como um ladrão e salteador, porque ele não entrou nesse mundo pela porta de legalidade, que é a concepção, nascer de mulher. Assim como o Senhor Jesus, ele fala na mesma passagem que ele é a porta. Ele entrou pela porta, se tornou pastor de ovelhas, mas ele também é a porta, porque todo aquele que entra por Jesus nasce legalmente de novo. Então nós temos 2 cabeças de raça. Jesus veio na linhagem de Adão, obedecendo à legalidade do cabeça de raça Adão, porém com a semente divina para que não tivesse o pecado. Mas ele se tornou a porta para que todo aquele que nele cresce se tornasse nova criatura. Então Jesus é o novo cabeça de raça e ele também é a porta legal para todo aquele que quer nascer de novo. Gente, isso é tão maravilhoso a gente saber que a gente tem um Deus que age na legalidade e as leis que ele institui, ele é o primeiro a obedecer e observar. A Bíblia toda fala sobre isso. E isso é muito bom, isso gera em nós uma tranquilidade de saber que o nosso Deus é um Deus de ordem, é um Deus de princípios, é um Deus de escrituras, é um Deus de retidão. Isso nos traz paz, conforto e segurança. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado e te feito pensar um pouco, porque é tão incrível essa obra da cruz e tão incrível a metodologia de Deus conosco, que eu confesso a você que eu fico muito impactada, às vezes em êxtase, quando eu começo a meditar nessas coisas. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado, Um beijo no seu coração e até a próxima.